Na semana passada, a Anvisa tirou das prateleiras um lote do remédio Cialis, usado contra impotência. O fato chamou a atenção para um perigo: o uso indiscriminado de medicamentos contra a disfunção erétil. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. Em 1998, o lançamento de um remédio para disfunção erétil causou revolução no tratamento para a impotência. O problema, que até então tinha como possíveis soluções dolorosas injeções ou incômodas próteses penianas, passou a ter uma pílula como alternativa de tratamento. O medicamento em questão era o Viagra, que ficou sendo por cerca de 3 anos a única opção de tratamento via oral. Hoje existem 4 remédios para esse fim, e existe também um uso abusivo desses medicamentos. Para entender melhor, vamos começar compreendendo o que é a disfunção erétil. As causas elas variam com a idade, né? Os pacientes mais jovens, né, a maioria desses pacientes, a causa é de origem psicológica, né, psicogênica, como a gente fala. Dificilmente você vai ter uma causa patológica, ou seja, uma doença mesmo que cause a disfunção erétil, né? Nos pacientes de mais idade, aí você tem os problemas degenerativos da própria idade: hipertensão, diabetes, colesterol elevado, etilismo, o tabagismo, né? E também em decorrência da própria idade, você vai ter um enrijecimento dos vasos sanguíneos, né? Então são coisas naturais da própria idade do homem, né? Associada a essas outras causas, aí sim você tem o fator que realmente leva à disfunção erétil, né? Embora no passado a impotência sexual fosse vista como relacionada exclusivamente a causas físicas, sabemos agora que 85 a 90% de todos os casos de disfunção erétil são devido a causas orgânicas, como diabetes, problemas vasculares, efeitos secundários de medicamentos, etc. Por isso, o tratamento depende muito da causa do problema. Normalmente os pacientes mais jovens, a maioria deles é de origem psicológica. Então o tratamento tem que ser baseado em psicoterapia mesmo, né? Orientação psicológica, normalmente a gente orienta que procure um psicólogo. A maioria desses casos estão relacionados à ansiedade, à depressão e não causas patológicas. Por isso que o paciente jovem ele não deve usar os estimulantes sexuais, até porque nessa idade ele usar o estimulante ele vai se prejudicar. Porque o estimulante deve ser usado na hora certa. E qual é a hora certa? Quando os vasos penianos não conseguem mais dilatar o suficiente para ter uma rigidez peniana. E aí você quer exatamente quando o paciente tem uma hipertensão, diabetes, essas causas que eu citei no início. E aí sim você vai precisar do estimulante para ajudar que o vaso se dilate, os vasos, né, que os vasos intracavernosos, intrapenianos se dilatem, né, e ajudem a manter uma ereção satisfatória. Em alguns casos, o uso de remédios é mesmo mais recomendado para resolver o problema. Mas que fique claro que só o médico pode receitar e dizer quando procurar esse tipo de auxílio. Essas medicações, elas existem e para serem usadas, né? Agora tem que ser usada na hora certa, né? Na hora certa. O grande perigo, por exemplo, o paciente jovem, qual é? Que usa o estimulante desnecessariamente, né? É exatamente que você vai ter uma rigidez peniana muito mais duradoura, né? Você tem uma ereção normal, quando você usa o estimulante, aquilo leva mais tempo. E é isso que o jovem hoje ele quer um tempo de ereção. Potencializar ela. Exatamente. Só que ele está se prejudicando, porque esse tempo de ereção maior, mais elevado, né? O que causa? Os vasos, eles vão, com o decorrer do tempo, perdendo a elasticidade, vai tendo uma espécie de fibrose nesses vasos. Então, eles vão enrijecidos, vão ficando enrijecidos, e isso, aí sim ele vai ter uma disfunção erétil no futuro, que nem mesmo as medicações vão conseguir resolver. No paciente de mais idade, as contraindicações, assim, o uso exagerado, ele por si só já é uma coisa, né, ruim. Você deve usar à medida que for necessário. Mas a indicação, aliás, a contraindicação mesmo no paciente de mais idade são aqueles pacientes que usam os vasos dilatadores coronarianos. Os mais comuns são o Sustrate e o Isordil. Então, quando você usa o estimulante sexual e o paciente está usando esse Sustrato ou Isordil, você vai ter uma vasodilatação muito mais exacerbada. Aí sim você vai ter os problemas cardíacos que podem levar o paciente, inclusive, até a morte.
Existe hoje em circulação uma grande quantidade de remédios falsificados que prometem trazer a virilidade de volta. Usar esses produtos piratas pode ser mais perigoso do que você imagina. Você tem que usar a medicação na hora que precisa ser usada, na hora certa, né? E uma medicação que você confie, né? Um laboratório bom, que tenha nome, o laboratório, que não venha, que o produto não seja de origem pirata, né? O pirata mais conhecido do mercado é o Pramil, né? É o Pramil. Eu costumo dizer que o melhor que pode acontecer quando você usa uma medicação de uma origem duvidosa, a melhor coisa que pode acontecer é ele não ter substância nenhuma dentro dele. Isso é um comprimido de farinha. É o prejuízo menor. Porque ele pode ter uma dose exagerada ou uma dose baixa, ou eles misturam com várias outras substâncias que você pode ter toxicidade em qualquer parte do organismo, fígado, rim, coração, e aí vai. Então, o que a gente orienta é usar as medicações que tenham uma procedência confiável, né? Confiável, prescrita. Nada de ir no botequim comprar um estimulante qualquer e começar a usar. Não tem sentido. E o principal é ter uma orientação médica, né? Seja do urologista, seja do cardiologista ou do médico clínico, mas alguém que possa orientar o paciente. Chegou a hora do nosso quadro O que Comer. Hoje vamos saber mais sobre os benefícios da jaca para a saúde. A jaca é uma fruta proveniente da jaqueira, caracterizada por ser uma fruta de grande porte pelo seu fácil cultivo em áreas tropicais. Além disso, esta fruta apresenta superfície grossa e odor forte e agradável quando madura. A jaca é uma fruta que apresenta um alto teor de fibras, possui vitaminas do complexo B e também minerais como cálcio, ferro e fósforo. Por ser uma fruta rica em fibra, ela auxilia no combate aos problemas relacionados ao intestino. Através de pesquisas realizadas, chegou-se à conclusão de que a pomada à base da jaca é um excelente cicatrizador de tecidos. É também eficaz no combate à tosse. As vitaminas presentes nesta fruta auxiliam na melhora da pele e combatem a queda de cabelos. E o leite da jaca combate também a irritação ocular.